Aqui a pergunta é: qual é o significado de moksha? Essa é uma expressão em sânscrito usada dentro do hinduísmo, do budismo, do jainismo. Então, algumas religiões empregam essa expressão. É uma expressão que aponta para a liberação da ignorância, a liberação desta psicológica condição em que, como seres humanos, nós nos encontramos. A condição interna de vida psicológica, interior, em nós. A presença desta mente, como ela acontece para cada um de nós, nos coloca em uma vida de confusão mental e, portanto, de desordem e sofrimento. Assim, nós estamos vivendo presos na ignorância. No cristianismo, o conceito é o pecado. É viver prisioneiro do erro. Assim, a palavra pecado significa estar fora do propósito. Significa estar errando o objetivo, errando o alvo. Aqui juntos, nós estamos investigando como nesta vida assumir a verdade da liberdade. Impossível enquanto mantivermos para cada um de nós a visão equivocada da vida, como ela acontece. Nós olhamos para a vida a partir de um equívoco. Assim nós estamos errando o propósito. Essa é a vida no pecado. Essa é a vida no erro. Essa é a vida na prisão. Na prisão da ignorância. Na prisão do sofrimento. Investigar isso é ter a possibilidade de ir além dessa condição, que é a condição de sofrimento, que é a condição de alienação a respeito da verdade divina, a respeito da verdade deste ser. Eu me refiro à realidade de Deus. O único propósito real na vida é a vida livre da ilusão, da ignorância. É a vida livre do sofrimento. Uma vida em Deus. Assim, a pergunta é como encontrar Deus? Ter a resposta para essa pergunta é ter a visão nesta vida da liberação, ou seja, de moksha, uma vida divina, uma vida na verdade, uma vida em Deus. Não é real a ideia que temos de Deus separado daquilo que nós somos em nosso ser. Nós temos um pensamento, é o pensamento de existir como alguém, separado da vida, separado do outro, separado de Deus. É aqui que está a ignorância. É aqui que está a prisão. É aqui que está o erro. É por isso que não acertamos o propósito. Então, uma vida fora do propósito
é, na realidade, a vida no pecado. O velho entendimento de pecado não é disso que estamos tratando aqui. Estamos sinalizando para você o pecado como o sentido da ignorância, da ilusão, da alienação da verdade deste ser, que é a verdade divina. É isso que nos distancia da profunda comunhão com a própria vida, com o próprio Deus. Não existe esse eu, esse ego. A presença dessa ilusão é a presença do eu. É a presença da prisão. Como podemos liberar das nossas vidas essa condição? A liberação dessa condição é a liberação da mente. Da mente como nós conhecemos, que é essa mente egóica, que é esta mente separatista, isolacionista. O sentido do ego, que é esse sentido de pessoa, ele nos dá a sensação de individualidade. A individualidade que se separa para ter uma vida pessoal, para ter uma vida particular. Esse é o ego. Esse ego é a prisão. É a forma como o pensamento dentro de você configura a vida como ela acontece. Para alguém que se vê separado dela. Esse sentimento, pensamento que você tem de separação de Deus, lhe coloca na ilusão de que você precisa, como pessoa, ter um encontro com Deus. Na realidade, tudo que você precisa é do fim dessa ilusão de pessoa, que o pensamento diz que é você. É isso que se dissolve, é isso que desaparece quando temos a presença do despertar da consciência, da realização de Deus. Portanto, a pergunta é como encontrar Deus? Tomando ciência de que não existe o eu, não existe o ego. Ele é uma sobreposição à realidade da vida, criada pelo pensamento. Uma sobreposição construída por um modelo de condicionamento mental que todos nós recebemos desta visão psicológica, cultural, social, mundana. Nós precisamos voltar para casa. Mas é curioso a expressão voltar para casa. Toda a nossa linguagem ela é completamente inadequada para apontar para aquilo que está além das palavras. Porque, de fato, não se trata de voltar para casa. Se trata de descobrir a realidade daquilo que aqui está presente, sendo a natureza da verdade sobre quem nós somos. Portanto, se trata de uma constatação, de um reconhecimento, de constatação. Esse é o seu encontro com Deus. Não é você como uma pessoa tendo um encontro com Deus. É a realidade de Deus se revelando.
quando a ilusão do eu, do ego, da pessoa, desaparece. E isso desaparece quando estamos diante da vida sem a mente condicionada, sem o antigo padrão de comportamento de um cérebro programado para um intelecto que está dentro de padrões de comportamento do pensamento. Nós precisamos descobrir a vida livre desta qualidade de pensamento, que sustenta sua continuidade em um cérebro condicionado, em um intelecto condicionado. Então, algo novo está presente. Aquilo que aqui está presente, na realidade, sempre esteve aqui. Essa é a ciência da liberação. É a ciência do despertar da consciência, da iluminação espiritual. A verdadeira aproximação desse estado divino, desse estado real, desse estado natural de ser, é algo que nasce desse estudo de nós mesmos. Estudar a si mesmo é investigar a natureza do pensamento. Observe que o pensamento em nós é o elemento que norteia nossa vida. O pensamento é um elemento constante em cada um de nós. A cada instante, a cada momento, lá está presente um pensamento. E nós não temos ciência de como o pensamento funciona. Para nós não ficou claro que é a base do sentido de separação entre você e a vida, entre você e Deus, a presença do pensamento. O seu contato com o momento presente não é algo que requer a presença do pensamento, e sim a presença da inteligência, da liberdade de um contato com esse instante sem o passado. O ponto é que a presença do pensamento em nós é a presença do passado. Investigar isso é fundamental. Quando você tem um pensamento, você está tendo, neste momento, uma lembrança. O ponto é que você confunde a presença do pensamento com a necessidade de um pensador, quando, na verdade, com a presença do pensamento, nós temos apenas uma recordação, uma memória, uma lembrança. É um processo no cérebro de reação a um estímulo, a presença do pensamento. Ao ver uma cena, o cérebro reage. Ele reage com uma informação que ele traz, que ele tem, que ele carrega com ele, que é a lembrança, algo que vem do passado. É assim que o pensamento surge em você. É apenas uma memória, uma recordação. Mas nós estamos colocando uma identidade presente quando esta reação surge. Estamos colocando a presença do eu. O sentimento, a sensação
lhe causa a impressão de que você é aquele que está produzindo o pensamento. Na realidade, o pensamento é uma reação do cérebro, como uma resposta ao estímulo. É assim que o pensamento estabeleceu em nós a ilusão do eu, a ilusão do ego, desse elemento que é a própria prisão, desse elemento que se vê separado da vida e, portanto, se vê separado de Deus. Investigar isso é ir além dessa posição, dessa condição, dessa forma equivocada de sentir e também de pensar sobre o momento presente, sobre a vida como ela aqui está acontecendo. Então nós não temos um contato real com a vida, um contato real com Deus, porque nos falta aprender sobre nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento, aprender como as emoções surgem, os sentimentos e os pensamentos, assim como as ações. Observe que nossas ações, elas são o resultado do pensamento, do sentimento e da emoção. Quando é que você toma uma ação? Quando um pensamento surge. Você tem um pensamento ou um conjunto de pensamentos, o que forma uma ideia. A partir desse momento, a ação é tomada. Assim, as nossas ações, elas são ações que nascem do pensamento. E nós colocamos uma identidade presente nessas ações. Uma identidade que se vê separada da própria ação, da própria atuação, do próprio momento presente. Nós estamos sustentando a ilusão da separação, a ilusão da dualidade entre este eu e o não eu, deste eu que é o pensador e o pensamento. Ficando claro, a partir do autoconhecimento, isso fica claro. E ficando claro isso, esse fato, que a presença do pensamento é a presença da memória como uma resposta a esse estímulo, quer ele seja externo ou interno. Ao ficar claro que esta memória é um movimento interno no cérebro e que não existe esse pensador por detrás desse pensamento, nos libertamos da ilusão do eu, da ilusão da separação deste pensador e pensamento. Não existe nada mais importante do que a compreensão da dualidade, da separação. Diante de um sentimento, não existe alguém. É a presença do sentimento. De uma emoção, não há alguém. É a presença da emoção. Assim como diante de um pensamento, não há alguém. É só uma recordação. Quando fica eliminado a ilusão da separação, da dualidade, o sentido do eu perde a importância.
sentimento, sensação deste eu perde a relevância. Assim, descobrir o que é estudar a si mesmo, o que é aprender sobre o autoconhecimento. É descobrir como olhar para o momento presente sem se separar dele. Quando um pensamento surge, um sentimento, uma emoção, uma forma de perceber a experiência do momento, apenas fique ciente de que não há um elemento presente neste instante. Então nós ficamos com o momento se revelando. Há um experimentar do momento, mas sem a presença do experimentador. É a presença de um experimentar o pensamento, mas sem o pensador. O experimentar a sensação ou a emoção, mas sem alguém nesta experiência. Esse contato com o momento revela um novo estado interno na mente, no cérebro. A mente se aquieta em razão da ciência, do reconhecimento desse instante. A mente se aquieta, o cérebro silencia, porque o sentido do observador não aparece, do experimentador não surge, do pensador não acontece. Então, olhar para este instante, sem qualquer envolvimento deste fundo psicológico, se revela aqui esse natural estado de presença, de consciência, de realidade, de vida real, que é meditação. Quando é que temos uma real presença, uma real consciência? É quando o sentido da dualidade não está. É quando não há mais esta confusão interna de pensador pensando, de experimentador experimentando. Então, a meditação. O que é meditação? É a ciência da vida se revelando. A ciência da vida se revela como de fato ela é quando o eu não está, quando o ego não está presente. Esse é o real encontro com Deus. O que é viver esse encontro com o divino? O que é viver o encontro com a realidade desta graça, deste mistério, desta realidade indescritível? É assumir a presença da vida aqui e agora, sem o passado, sem o sentido de dualidade. Isso é liberação. Isso é realização divina. Os diversos nomes que têm sido dados para esse estado não fazem jus, porque estamos apontando aqui para algo além das palavras. Para a maioria de nós, a ideia, porque é só uma ideia mesmo, é o conceito de Deus, é a crença em Deus.
Enquanto que, na realidade, a verdade de Deus não é um conceito, não é uma crença, não é uma ideia. É aquilo que aqui está presente se revelando, quando não há mais ilusão. Seu contato com o momento presente não é o contato de alguém tendo contato com este instante, com este momento. Seu contato com o momento presente é a vida se revelando, sendo a realidade da vida, a verdade deste ser, que você é, em sua natureza essencial. É a realidade de Deus, a realidade da vida. É a realidade da vida, a verdade deste ser. Portanto, o contato com o momento presente é a ciência da meditação, se revelando aqui e agora, quando temos a presença do autoconhecimento. A meditação não é alguém envolvido com uma técnica ou prática de meditação. É a presença da ciência da vida se revelando aqui, quando não há mais esta ilusão, quando temos o fim para esta ignorância, quando temos o fim para esta separação entre você e Deus. Nosso empenho aqui, o nosso trabalho aqui com você, é nesta direção. A verdade da liberação é a realidade deste encontro, deste real encontro com Deus. Não há alguém tendo um encontro. Esse encontro é a constatação, é a profunda compreensão de nós mesmos. A compreensão da verdade sobre você lhe revela a realidade deste ser. Por isso nós precisamos, antes de tudo, compreender aquilo que nós somos. Quando temos a verdade sobre o que nós somos, ou o que nós parecemos ser, ou demonstramos ser, fica claro esse sentido ilusório de dualidade. Então isso é descartado. Portanto, é a compreensão da verdade sobre nós mesmos que nos coloca diante da realidade daquilo que somos. Porque esse sentido ilusório, esse sentido de separação, toda esta ignorância desaparece. Assim, aquilo que é o inominável, o indescritível, a real felicidade, o real amor, a real paz, se revela aqui, neste instante. É o que estamos trabalhando com você aqui, nestes encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, aprofundando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Além dos encontros online nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite? Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Meditação é a consciência da realidade daquilo que está agora aqui. É ela que abre a porta para essa ação
não contraditória, para essa nova ação, para essa ação livre do eu,